Olá, gente. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula, né? Sobre aí trazendo um pouco a ideia do serviço social frente às expressões da questão social, né? Então, nós vimos há pouco, né, na aula anterior, a posição do serviço social diante das expressões da questão social, entendendo de forma natural as expressões da questão social, agindo em conformidade com a doutrina religiosa, né, vinculada à Igreja Católica, ou seja, entendendo que todos os problemas, né, expressões da questão social, elas são oriundas uma é, de uma determinação divina, né? Então, ela é oriunda de uma determinação de Deus, né? Então, assim, o serviço social muito vinculado a essa ideia, né? A essa doutrina religiosa. Então, é importante que a gente vá percebendo aos poucos, né? Essa mudança, tá bom? Então, bora lá, entendendo um pouco mais sobre a nossa profissão. Então, ali a gente falou o início do serviço social, a gênese, né, do serviço social. Também a gente está bem próximo aí, à década de 40. E aí, nessa década de 30, né, o início das escolas de serviço social, 1936, 37, São Paulo, Rio de Janeiro, era uma visão ainda muito vinculada à Igreja Católica, né, dentro dessa visão neotomista, né, da moral, da doutrina religiosa, tá bom? Então, bora lá seguir com a continuidade para que a gente entenda aí o serviço social, um pouco da forma como ele vê o serviço as expressões da questão social. Deixa eu só, pera lá, só um momentinho. Pronto. Acho que abriu aí para você, já já eu confirmo, tá? Então, aí, o serviço social na década de 40, né? O serviço social no Brasil, ele surge lá na década de 30, como nós vimos. E aí, vamos pular agora para a década de 40, né? 1940. Então, o serviço social na década de 40 é um período que predomina a ideia de dar uma cientificidade à profissão. Então, percebam como eu falei lá no surgimento do serviço social. Era uma profissão não baseada, né, pela questão técnico-científica, metodológica, teoricamente, não. Ela era baseada pela doutrina religiosa. Então, era a partir da fé, né? De tudo vinculado às ideias, à ideologia, né, cristã, tá bom? Então, a década de 40 é uma busca do serviço social pela tecnificação. Então, a gente continua com a influência, né, franco-belga, com a influência neotomista, e aí, na década de 40, a gente vem com um predomínio maior da fase técnico-científica. O que aconteceu? Pronto. Então, esse período é marcado devido marcar a aproximação do serviço social com a ciência. Só que nesse período ainda há uma aproximação com essa técnica, né? Essa fase técnico-científica a partir da teoria positivista. Então, é uma técnica exportada, né, dos Estados Unidos, né, uma técnica norte-americana, trazer mais tecnicidade para o serviço social, e faz essa interlocução com a teoria positivista, que a gente vai ver que influencia diretamente no nosso olhar sobre as expressões da questão social. Né? Então, o que é que embasa a teoria positivista? Então, há nesse momento um processo de profissionalização que busca a legitimação da profissão. Né? Então, há nesse meio todo uma expansão das grandes instituições também socioassistenciais, previdenciárias, porque está tendo nesse processo a conquista dos direitos, né, dos direitos sociais. Então, vem a carteira de trabalho, os direitos trabalhistas, e dentro disso as instituições previdenciárias vão crescendo e vão também, né, acontecendo aí de forma com que faça a inserção do serviço social nessas instituições.
tá? Então, a procura a procura, né, pela tecnificação, pela cientificidade do serviço social, ela vem em consonância também com esse processo de profissionalização e legitimação da profissão e a ampliação das instituições socioassistenciais, né, como eu já tinha falado, previdenciárias e um vínculo diretamente ligado ao Estado, né, são as instituições estatais. E aí, nesse sentido, eu não estou falando de governo do Estado, mas estou falando de Brasil, tá? Em 1938, nós já tínhamos criado o Conselho Nacional de Serviço Social, né, que hoje é o Conselho Regional de Serviço Social, o nosso CRES. Aliás, hoje é o Cefes, que é o Conselho, né, Federal de Serviço Social. Então, muda aí o nacional pelo federal, tá? Foi criada a Legião Brasileira de Assistência, ampliando aí a assistência, não como a gente conhece hoje, em termos de política pública, assistência social, mas as ações assistenciais, né, por vezes assistencialistas também, apenas para cumprir uma atividade, muitas vezes, governamental. É criado também o Sistema S, né? Tanto o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, o SESI, né? Quanto o Serviço Social da Indústria, o SESC, conforme Yamamoto, tá? Então, a gente tem aí o processo da criação dos S's. Ai, meu Deus. Tá, gente? Espera aí. Pronto. Então, a criação dessas grandes instituições, ele marca um aprofundamento do modelo corporativista do Estado também, e uma política, né, favorecedora da industrialização, que era todo incentivo naquele momento à industrialização, ao fortalecimento do sistema capitalista, ou seja, industrial. Tá? Então, há uma migração interna, né, que cria aí a necessidade política de controlar e absorver esse setor. O Estado ele começa a incorporar parte das reivindicações populares, lembrem quando eu falei desde a década de 30, e aí marcada pelo Getúlio Vargas, né, pelo presidente da época, Getúlio Vargas, que tinha-se um contexto internacional de ampliação do Estado com as políticas sociais, né, que foi chamada a nível internacional do Welfare State, né, que começou na Europa. O Estado de Bem-Estar Social, que é a entrada do Estado nas políticas sociais. Tá? Então, o Estado começa a incorporar parte das reivindicações populares, né, ampliando essa base de reconhecimento legal também da cidadania, do proletariado e dos direitos sociais, daí decorrentes aí através de uma legislação social e sindical abundante do período marcado fortemente na década de 30, não por menos. Getúlio Vargas, né, ganhou todos esses louros em decorrência dele estar presidente, né, nesse período em que o mundo também passava-se por mudanças e que se exigia do Estado, né, uma presença maior nas políticas sociais, tendo em vista que já tinha sido, né, comprovado que o sistema capitalista não favorecia a população como um todo, né? Tentou-se aí com o estado de bem-estar social, a ampliação do emprego, ou seja, trabalhando numa concepção de pleno emprego, todos os empregados conseguem se manter, mas que não deu certo, né? Ou seja, o sistema capitalista, por si só, ele não consegue dar conta da manutenção de toda a população. E aí o Estado ele vem como uma resposta, né, às expressões da questão social. E se utiliza-se justamente do serviço social para mediar essas relações entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, o próprio capital. Tá? Então, a partir da criação dessas políticas sociais, que são instrumentos e controle também das reivindicações dos trabalhadores. Né? A Yamamoto fala nos seus livros que, ao mesmo tempo que as políticas sociais elas são concessão, acho que ela usa a palavra do Marx também, elas são resistência, elas são controle, elas são também resistência, né? Porque é um instrumento, né? Como aqui fala, é um instrumento de controle da população trabalhadora, porque você começa
a fazer, que Marx chama, né, as concessões que são barganhas, né, com a classe proletariada, com a classe trabalhadora. Então, você vai cedendo com políticas sociais e, por outro lado, a classe trabalhadora vai amenizando seus conflitos. Então, ela vai ficando controlada, é uma forma de controlar as reivindicações da classe trabalhadora. Tem apoio aí das instituições assistenciais, né, os setores empresariais, a entrada do serviço social, tanto no setor público, né, através dessas instituições assistenciais, quanto no setor privado, através, né, da indústria, né, das empresas da indústria. E aí, considerando, a gente, sobretudo, tem que considerar esse período político-econômico, que era um período do desenvolvimentismo no país, sobre a influência norte-americana. Então, é um período que o Brasil está desenvolvendo economicamente a retomada da economia após a crise da Bolsa de Valores de 1929, e aí tem uma retomada, um reaquecimento com o investimento, né, norte-americano a partir de empréstimos, né, que são feitos, né, ao Fundo Monetário Internacional. Ok? Então, essa é a grande influência também ao desenvolvimento pelos norte-americanos, né, pelo poder norte-americano. E aí é nesse momento que o serviço social ele deixa de ser um instrumento de distribuição da caridade, mais focalizado lá na década de 30, né, no início do serviço social, muito fortemente com as diretrizes, com as doutrinas religiosas da Igreja Católica, para se transformar prioritariamente em uma das engrenagens de execução da política social do Estado e de setores empresariais. Tá? E aí surge, então, o nosso primeiro Código de Ética Profissional, em 1947, que diz, né? E aí a gente não pode esquecer da influência que a gente tem do recorte sócio-histórico e econômico daquele período, né? Então, é dever do assistente social. Vejam bem, né? A gente já está num processo de tecnificação e cientificidade, né? Com a influência norte-americana, mas o serviço social não deixa, né, de manter ali na sua base o ideário neotomista, né? Ou seja, a base doutrinária da Igreja Católica. Então, vocês vão perceber isso muito claro nesse primeiro Código de Ética Profissional. Então, que diz que é dever do assistente social. Vejam, cumprir com os compromissos assumidos, respeitando, gente, a lei de Deus, né? Então, os direitos naturais do homem, inspirando-se, e aí vejam os direitos naturais, tá? Inspirando-se sempre em todos os seus atos profissionais, no bem comum, né? Com a ideia de controle mesmo ali da população e nos dispositivos de lei. As leis, veja, as leis eram coercitivas. Nesse momento, não se tinha lei de garantia de direitos sociais, tá? Então, era muito pouco. Os próprios direitos, eles eram muito pouco ainda. Então, tendo em mente o juramento prestado diante do testemunho de Deus, tá? Deveres para com o beneficiário do serviço social. Respeitar no beneficiário do serviço social a dignidade da pessoa humana, inspirando-se na caridade cristã. Vejam aí o teor extremamente, né, vinculado ainda ao ideário neotomista. Mas se a gente for pegar o Código de Ética como um todo, e aí eu até recomendo que vocês peguem, que não sei se daqui a pouco dá tempo da gente buscar, vocês vão ver que toda a base de atuação profissional ainda é uma base ligada à moralização, à ideia, né, da individualização do problema. Então, o problema do desemprego não era um problema do sistema capitalista, era um problema específico de determinadas pessoas. Então, a gente tem aí enraizado ainda um código de ética enraizado no tradicionalismo, no conservadorismo, né, católico, no qual a profissão sustenta, legitima e ratifica a naturalização da desigualdade, da barbárie, tá?
Então, assim, queria até pegar, não sei se eu consigo aqui, pegar um pedaço aqui do nosso Código de Ética de 1947, até para a gente pegar outros pontos, assim, bem profundos. Deixa eu só verificar aqui. Rapidinho, né? Do Serviço Social. De 1947, que é o nosso primeiro Código de Ética. Vejam bem, né? Nosso primeiro Código de Ética profissional. Olhem só a introdução. Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Só para a gente buscar outra coisa muito importante. Acho que está aqui. Janela. Não. Não. Espera aí, que eu não sei onde que eu abri. Aqui nas janelas mesmo. Rapidinho, para eu compartilhar aqui com vocês, tá bom? Não? Ah, Jesus. Não. Espera lá. Ah, tá aqui. Tá aqui, gente, olha. Vejam bem. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, aprovado em São Paulo, 1947. Vejam como que ele começa, né? Artigo 1º da introdução. Moral ou ética pode ser conceituada como a ciência dos princípios e das normas que se devem seguir para fazer o bem ou evitar o mal. A moral aplicada a uma determinada profissão recebe o nome de ética profissional. Relacionada, né, esta com o serviço social pode ser chamada de deontologia do serviço social. Vamos pular aqui a observância da deontologia, cumprir os compromissos a aceitar, respeitando, né, o que a gente viu lá no dever da assistente social, direitos do homem, inspirando-se sempre, guardar o rigoroso sigilo em depoimentos, zelar pelas prerrogativas do cargo ou função, recusar a colaboração ou tomar qualquer atitude, manter a atitude honesta, correta, até porque se exigia moral, né? Levar o conhecimento ao competente, manter a situação habitual, bora lá. Respeitar o beneficiário, a dignidade, inspirando-se na caridade cristã, aplicar todo o zelo, diligência, recursos da ciência no trabalho, a realizar e nunca abandonar o trabalho iniciado sem justo motivo, não aceitar remuneração de um beneficiário, bora lá, tratar os colegas com perfeita cortesia, quaisquer alusão, abster, discutir o público, assunto de interesse exclusivo ou reservado, pronunciar se sobre o serviço confiado a outro assistente social, ainda que tenha visto o bem do serviço social, sem conhecer os fundamentos da opinião daquele, sem contar com excesso de consentimento. Deixa eu ver aqui, pontos que destacam, né? Valer-se da influência de seu cargo para usufruir ilicitamente vantagens de ordem moral ou material, alterar, prejudicar qualquer alteração, né? Então é isso, são os 2 pontos principais, são aqueles que coloquei em destaque. Bora voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vejo que são 3 páginas, né, de código de ética, né, que está aí. Agora eu vou só voltar lá para a apresentação. Tá bom? Vamos lá. Né? Então, ainda sobre a doutrina, já falava de alguns deveres, da questão do sigilo, né? Da questão da ética com outros profissionais, né? Mas deixava bem claro como é que seria conduzido, né, o trabalho profissional. Deixa eu ampliar aqui para a gente. Pronto. Caráter contraditório do serviço social, né? A atuação frente às demandas expostas pelo Estado, né? Isso naquele período,
cujos interesses atendem à burguesia, né? Porque o serviço social ele surge como uma demanda do sistema capitalista para conter, né, os conflitos entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, intervindo aí nas diversas expressões da questão social com o objetivo da manutenção das relações sociais vigentes, tá? Então, assim como atende a classe trabalhadora com as necessidades mais básicas, gerais e urgentes, e se estabelece enquanto uma profissão intermediária entre os interesses da instituição, vejam bem, e da população atendida, podendo, de acordo com a perspectiva política e ideológica do profissional, fortalecer a luta pelos interesses desta, né? Então, assim, tínhamos capacidade, condições, ainda ontem a gente discutia, enquanto professores do serviço social, que mesmo profissionais oriundos desse período ainda muito vinculado ao positivismo, a olhar o indivíduo de forma individualizada, né, vendo o problema como sendo um problema pessoal e não um problema, né, do sistema, né, como é que ele é organizado, ainda tinham profissionais que podiam sim e faziam, né, o fortalecimento da luta da classe trabalhadora, tá? Mas hegemonicamente, a visão do serviço social era, né, uma visão ainda muito conservadora. Então, o significado social do serviço social. A profissão no Brasil ela está no bojo dessas relações sociais entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, levando em consideração o contexto socioeconômico e cultural, né, no qual ela está inserida, explorando aí o significado social do serviço social, partindo da concepção de totalidade histórico-social da sociedade capitalista, né, compreendendo o sistema, como é que ele é organizado. A compreensão da profissão na sociedade capitalista é o conceito de reprodução social, né, daquilo que precisa para a manutenção do sistema capitalista. Na tradição marxista, este conceito se refere à maneira pela qual, né, as relações sociais são geradas e mantidas nessa sociedade, né? Vejam bem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em vocês, né, para saber se vocês estão acompanhando. Sim, né? Já estamos falando aqui da tradição marxista, né? Esse conceito que se refere à maneira pela qual se leva em consideração todas, né, as relações sociais, né, que decorrem com base numa sociedade capitalista, né, a influência que essa sociedade capitalista tem dentro das relações sociais. Ok? Vamos lá retomar aqui. Deixa eu ampliar. E aí, dentro disso, a reprodução das relações sociais, ela equivale à perpetuação de um modo de vida específico, do cotidiano, dos valores, das práticas culturais e políticas, né? Bem como da maneira como as ideias são geradas dentro dessa sociedade. Tá? Entendendo que essas ideias se manifestam em ações sociais, políticas e culturais e em padrões de comportamento, permeando, por fim, toda a estrutura das relações da sociedade. Entendam bem, né? Que nem um ato ali ele é desvinculado das ideias que são propagadas e a partir dos aparelhos estatais, através da educação, através da mídia, através das igrejas, né? O que a gente tem? A gente segue aí, né, padrões de ações sociais, políticas e culturais que vão, né, organizar os nossos comportamentos, né, a nossa forma de enxergar a sociedade, as coisas que a gente reproduz, né, os conceitos que a gente reproduz e, principalmente, a forma de enxergar a sociedade. É por isso que, até hoje, a gente ainda reproduz um conceito muito positivista de se olhar a sociedade, né, que é essa individualização do problema, né, culpabilizar o indivíduo pelas coisas que acontecem como se elas acontecessem de forma isolada, sem nenhuma motivação externa, entendem? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na questão
do que está acontecendo mesmo, né? Da proliferação da droga, né? Do tráfico, das milícias. Isso é fruto de uma sociedade que não consegue, né? Organizar, né? Que não consegue organizar essas relações sociais, em decorrência justamente desse padrão de desigualdade social. Então, se hoje nós formos ver, né, quem morre, quem está ali, né, sendo assaltado, são as pessoas da periferia, é o preto, é o pobre, é o da periferia, que reproduz essas relações no qual são vítimas, no qual acabam sendo agressores. Né? Então, você coloca numa sociedade um peso no qual o Estado não conseguiu dar conta, né? Do efeito que ele não consegue criar estratégias suficientes para tirar essas pessoas do patamar de desigualdade social. Né? Então, assim, por isso que muito que é feito ainda se torna pequeno do quantitativo de pessoas que ainda estão numa situação de vulnerabilidade e risco extremo. Né? Então, percebam que hoje as pessoas que moram na favela, elas não só estão numa situação de vulnerabilidade social, mas elas também estão numa situação de risco, né? Risco da violência, das diversas formas de violência e do agravamento delas. Então, para nós, analisar todo esse contexto é pensar em uma totalidade. Né? O que é pensar numa totalidade? É entender que ela está constantemente se reconfigurando. A gente precisa olhar como que o Estado está se organizando, né? Em cada época, né? Em cada período de tempo. É por isso que eu falava para vocês na aula anterior. A gente precisa saber como é que está a taxa de desemprego, como é que está o PIB, como é que está o IDH, como é que está o investimento na educação, qual a preocupação com a educação, para que a gente possa pensar nessa totalidade. Então, o mesmo movimento que estabelece essas bases para a continuidade da sociedade de classe, ou seja, da manutenção do sistema capitalista que divide essa sociedade entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, também engendra aí e renova os conflitos que são originados por essa dinâmica, né? Além de abrir portas aí para a sua resolução, que é o que se busca, né? Algumas portas para resolver esses conflitos sociais, né? E tudo que é gerado a partir desse movimento. Tá? Então, esse processo de reprodução de todas as relações sociais é extremamente complexo, porque ele exige esse olhar sobre a totalidade. Então, não dá para a gente pensar em um determinado problema de forma isolada, né? Não dá para a gente pensar em um determinado problema a partir somente do indivíduo. O indivíduo ele é importante, sim, porque tem que levar em consideração a sua individualidade, né? As suas singularidades, desculpa, mas entendendo que esse problema é um problema muito maior, né? Então, se a gente fala de violência, a gente fala de tráfico, se a gente fala de dependência química, se a gente fala, né, de pobreza, a gente está falando de problemas gigantescos, né? Então, aí ele incorpora a capacidade de gerar o novo, né, o diverso, o contraditório, e também, né, uma possibilidade de mudança. Né? É uma totalidade em constante reconfiguração, como a gente, né, colocou. Ok? Então, Yamamoto e Carvalho, né, no livro Relações Sociais e Serviço Social, consideram aí que essa concepção de reprodução social fundamenta, né, uma forma de aprender o serviço social como uma instituição inserida na sociedade a partir de dois ângulos indissociáveis e interdependentes. Olhem lá, né, questão de prova. Vamos lá, né? Entender o que é isso. Vejam bem, Yamamoto e Carvalho, que foram os primeiros a sinalizar essa concepção de reprodução social, dentro do serviço social, ela diz que a gente precisa aprender sobre dois ângulos. Quais são? Né? Como realidade vivida e representada na e pela consciência de seus agentes profissionais, né? A reprodução social, e que se expressa pelo discurso teórico e ideológico sobre o exercício profissional. Né?
E o outro ponto, a atuação profissional como atividade socialmente determinada pelas circunstâncias sociais objetivas, né? Então, quais são os fatores objetivos para, né, para a atividade do serviço social? Então, uma atuação profissional como atividade socialmente determinada por essas circunstâncias sociais objetivas, que conferem uma direção social à prática profissional, o que condiciona e mesmo ultrapassa a vontade ou a consciência de seus agentes individuais. Então, vejam bem que eles levantam duas situações bem complexas, porque na segunda, né, na primeira, aliás, eles chamam a atenção para a consciência dos agentes profissionais, que vem, lógico, expressada através do seu discurso teórico, ideológico, para o exercício profissional. Então, vejam bem, representada pela consciência dos seus agentes, consciência de classe, consciência das expressões da questão social, a influência que decorre devido ao sistema capitalista. Mas o outro ponto é justamente a circunstâncias sociais e objetivas, né, da prática profissional, que vai aí ser condicionada por esses fatores, né, que possibilitam, né, a vontade e a consciência de seus agentes, né, que condicionam. Então, quais são essas circunstâncias, né, das quais a gente é colocada para que o assistente social possa, né, exprimir na sua atuação profissional essa consciência, né, essa base teórica e metodológica necessária para a atuação profissional. E nem sempre são, né, nem sempre são possíveis, né? É importante a gente citar isso. E aí a SBEC vem dizer, né? Podemos afirmar que o serviço social participa tanto do processo de reprodução dos interesses, ou seja, da classe burguesa de preservação do capital, né? Quanto também das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho, da classe trabalhadora, né? Porque através do serviço social nós estamos viabilizando, né, os direitos dessa classe trabalhadora, atendendo também, né, os interesses da preservação do capital, porque, afinal, quem contrata o serviço social é o sistema, né? Tanto o Estado quanto o capital. E é esse jogo de cintura que a Yamamoto falou lá, né, da própria consciência, né, e do arcabouço teórico-metodológico do assistente social, que vai fazer essa diferença na garantia de direito. Então, não se trata de uma dicotomia, mas de fato de que ele não pode eliminar essa polarização do seu trabalho. Ou seja, nós não temos condições de isolar esse fato, né, da nossa ação profissional, porque eles são nossos empregadores e nós estamos para atender a classe trabalhadora, né? Então, uma vez que as classes sociais e seus interesses só existem em relação, né? Uma depende da outra. Relação que, como já vimos, é contraditória, né? É esse movimento que permite a reprodução e a continuidade da sociedade de classes e cria aí as possibilidades de sua transformação. Então, o serviço social ele está, né, dentro dessa reprodução social, no qual a gente se depara com essas relações sociais de classe, classe trabalhadora e classe burguesa, no qual o nosso empregador é a classe burguesa, e que nós atendemos às demandas da classe trabalhadora, mas atendendo aos interesses de preservação do capital. Tá? Espera aí. Então, nesse sentido, a origem do serviço social como uma instituição, ela surge em resposta às necessidades do capitalismo monopolista. É importante que a gente não esqueça disso, né? Então, às vezes a gente ouve falar, né? O serviço social ele surge como uma profissionalização do trabalho eclesiástico, né? Porque é vinculado à Igreja Católica, mas não, né? Ele surge para dar resposta às necessidades do sistema capitalista,
de conter, de mediar esses conflitos entre a classe trabalhadora e o capital. E também influenciado, lógico, pela escolha individual de cada profissional, né, que pode optar por apoiar interesses capitalistas ou promover o bem-estar do trabalho e da sociedade em geral. Então, vejam que a gente lida com essa polaridade, né, a gente lida com essa contradição de interesses, no qual a gente deve caminhar para que a gente possa atender da melhor forma, né, a classe trabalhadora e as suas necessidades. As demandas do serviço social na sociedade brasileira, é importante que a gente perceba isso, que a cada período ela se reformula, ela se refaz, né, ou ela volta, né? Então, assim, a gente tem que ver que em cada período as demandas apresentadas ao serviço social, ela sofre também modificação. Então, na sociedade brasileira, o serviço social, ele desenvolve a intervenção, né, junto aos segmentos mais empobrecidos e subalternizados na sociedade. Quem vai nos procurar, gente, é quem tem algum tipo de vulnerabilidade, né, alguma vulnerabilidade. Então, assim, aí a gente pode questionar, vai ser somente, né, o pobre mesmo? Não, né? Aqueles segmentos subalternizados também na sociedade. E aí a gente pode falar, por exemplo, no campo que eu atuo de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu não lido somente com mulheres pobres, mas mulheres que foram subalternizadas dentro da sociedade e que, por conta disso, sofrem violência doméstica e familiar, né? Então, interferindo aí o serviço social em situações sociais que afetam as condições concretas, né, em que vivem os nossos usuários em geral e, sobretudo, os segmentos mais desfavorecidos da sociedade. Vejam que quando a gente fala desfavorecida, a gente não está falando só de empobrecidos, tá? A gente está falando de várias questões aí. Como eu acabei de citar, né? A questão da violência doméstica e familiar. Então, no interior dos equipamentos socioassistenciais, desenvolvendo uma atuação caracterizada. E aí a gente vai ver algumas características do serviço social na sua atuação nos equipamentos socioassistenciais, tá? Então, primeira caracterização, né? O atendimento de demandas, necessidades sociais de seus usuários, podendo reproduzir aí resultados concretos nas condições materiais, sociais, políticas, culturais na vida da população com qual trabalha, viabilizando aí seu acesso às políticas sociais, programas, projetos, serviços, recursos e bens de natureza diversa. E aí é importante a gente perceber que, né, desenvolve tanto atividades que envolvem abordagem direto com o usuário, o atendimento, a observação, a entrevista, a visita domiciliar, como também ações de planejamento e gestão de serviços das políticas sociais, tá? Então, o serviço social, ele ultrapassa essa fase de ser somente executor de políticas sociais, mas ele também planeja, ele também é gestor dessas políticas sociais. Segunda característica, né, de atuação, a ação socioeducativa, né, para com as classes subalternas, interferindo aí, gente, em seus comportamentos e valores. Então, por exemplo, quando eu vou ministrar uma palestra ou quando eu atendo uma mulher em situação de violência doméstica e familiar, eu interfiro nos comportamentos e valores que já estão ali existentes, como a ideia da subordinação da mulher, como a ideia, né, da desvalorização dessa mulher, da objetificação dela. Então, a gente transforma, né, comportamentos e valores. Seu modo de viver, de pensar, né? Pessoas que passaram a vida toda achando que tinham sim que ser submissas, né? Que a violência fazia parte dos relacionamentos, né? Então, aí em suas formas de luta e organização das práticas de resistência, né? Porque o nosso ato, né, de ação profissional também é um ato de resistência a esse sistema, as formas como são apregoadas na sociedade, né, valores e comportamentos que ferem, né, que assassinam, que violentam, né, as populações mais empobrecidas e mais subalternizadas. Ok? Então, é pela prestação desses serviços socioassistenciais,
Vejam bem, né? A gente já está falando da prática profissional, tá? Então, que os assistentes sociais interferem nessas relações sociais, tá? Então, muitas vezes eu vejo assim colegas, né, que dizem assim, meu Deus do céu, né? Então, o cara bate na mulher dele, se ele souber que a gente está interferindo, ele vai vir e vai nos agredir também, né? Então, é um risco que o assistente social também corre, né? A gente fala das periculosidades, né? Então, assim, pode ser um risco? Pode ser um risco, né? A gente está interferindo nesse modo, nessa concepção de vida que aquela usuária tem. E que muitas vezes, a partir do atendimento, ela começa a quebrar certos paradigmas, certas visões de mundo que não são mais nunca foram corretas na realidade, tá? Então, essa interferência ela se dá pelo exercício da dimensão socioeducativa, né, assume um caráter de enquadramento disciplinador, né, destinado a moldar aí nosso cliente, nosso usuário, nossa assistida, né, e sua inserção institucional e na vida social, como pode direcionar-se ao fortalecimento dos projetos e lutas das classes subalternizadas na sociedade. Então, o assistente social, principalmente na época da ditadura militar, ele esteve fortemente ligado, né, às lutas de classe, à organização da classe trabalhadora e os segmentos mais subalternizados. Eita, já? Olha aí, né? Rapidinho, isso é porque vocês não estão aqui, aí eu sinto falta, né? Das intervenções, das contribuições, do nosso diálogo, tá bom? Então, assim, por isso que é importante vocês participarem, tá? Para que a gente abra também, para que vocês tirem dúvidas, contribuam, né? Que é importante. Mas deixem lá no fórum, então, né? Aproveitem o espaço do fórum para falar sobre a aula, sobre o e-book, né? Sobre essa visão que se tem, para que a gente possa também ir interagindo. Tá bom, gente? Então, a gente conclui esse momento, né? E a gente fica para a próxima aula, quinta-feira que vem, tá? Então, assim, tentem participar, façam a leitura do e-book, vejam as atividades que estão pendentes. Nós já estamos fechando o trilha 1, né? Já estamos no trilha 2. Então, assim, é necessário que vocês concluam as suas atividades. Tá bom, gente? Até a próxima aula. Vejo vocês.